Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron. Quero cumprimentar o irmão Josué, aí em Moçambique, E eu estou aqui para ajudar a vocês um pouquinho que o Senhor tem nos dado para pregar a palavra dele. E eu gostaria de passar um pouco desse estudo para os irmãos, Vou fazer em capítulos e estarei enviando aos irmãos para que possa aumentar um pouco o conhecimento também dos irmãos aí na África, para que a palavra de Deus possa ser pregada em poder de salvação para todo aquele que nele crê. Este estudo ele tem vários capítulos, e o capítulo inicial ele fala sobre um só Deus. E as lições deste primeiro capítulo, a primeira lição fala sobre Deus, a segunda lição, os argumentos da existência de Deus, a terceira lição, há somente um Deus, a quarta lição, Deus é Espírito, a quinta lição, os atributos de Deus, a sexta lição, Deus é o Criador. E logo depois dessas lições tem um questionário que eu posso estar passando para o irmão Josué, e o irmão Josué passa para cada um aí que queira fazer. Aí vocês vão precisar de um caderno para anotação, uma folha, um lápis ou uma caneta, e bastante leitura da Bíblia, para que o Espírito Santo possa abrir o conhecimento de cada um dos irmãos aí, visto que nós somos um corpo, o corpo de Cristo, E eu estou aqui no Brasil, os irmãos estão do outro lado, mas nós somos um só corpo, um só Espírito. Então esta primeira lição, hoje eu vou falar somente dessa primeira lição que fala sobre Deus, é o capítulo 1, que nos fala que Deus, ele afirma. Deus não se preocupa em provar as verdades da Bíblia e nem argumentar com a família humana. Todas as vezes que ele fala, ele afirma. No princípio criou Deus. Nós vemos em Gênesis capítulo 1. É uma afirmação. A Bíblia começa anunciando a existência de Deus. As Escrituras não tentam provar a existência de Deus. Não tem necessidade nenhuma das Escrituras tentar provar para ninguém a existência de Deus. Elas afirmam que Deus, ele é. Assumem e declaram que o conhecimento de Deus, ele é universal. Então, da mesma maneira que eu conheço a Deus aqui no Brasil, e há irmãos que conhecem na África, nos Estados Unidos, na China, no Japão e por aí vai. Então o conhecimento das Escrituras e o conhecimento de Deus, ele é universal. A Bíblia reconhece que o homem, ele não apenas sabe da existência de Deus, como também um certo entendimento a respeito de quem é Deus. Todo homem ele tem um entendimento de quem é Deus, mesmo talvez não conhecendo, mas ele entende quem é Deus. Em Romanos capítulo 1, no versos 19 e 20, as Escrituras nos trazem a seguinte afirmação: porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então nós vemos que as Escrituras, ela não tenta provar para ninguém. Simplesmente ela afirma que Deus é Deus. Como ele disse a Moisés, eu sou. O único que pode dizer eu sou, sem um adjetivo ou um substantivo, antes ou depois, é somente ele. Eu sou, só o Senhor. Eu posso dizer eu sou pastor, eu sou
vendedor, eu sou o que quiser, mas aquele que pode dizer eu sou, sem um substantivo ou um adjetivo, é somente o Senhor. Então a Bíblia, ela nos afirma que Ele é Deus. Ela não precisa provar. Segundo, o começo da fé. Quando ela nos afirma que Ele é Deus, aí há o começo da fé. O homem, em todos os lugares, ele acredita na existência de um ser supremo a quem ele responde moralmente. O pagão reconhece a existência de um ser supremo. Esta crença é inata no homem e vem da instituição racional. Ou seja, o homem nasce e quando começa a crescer, ele já tem o entendimento sobre a existência de um ser supremo. Neste fato que se encontra o desafio de Satanás. E é neste ponto que se trava a maior batalha do mundo, hoje. A luta entre a fé e a descrença. Porque mesmo muitos homens, conhecendo a Deus e sabendo da existência do Deus Supremo, de um ser supremo, muitos deles não querem reconhecer esse Deus e muitas vezes nem conhecer esse Deus. Mas é preciso conhecê-lo. É preciso uma intimidade com Ele. Agora, aqui a fé tem início. O homem deve aceitar este reconhecimento incrente da divindade e proclamá-lo para que ele possa vir a ser uma força ativa em sua vida. Quando o homem aceita este reconhecimento, quando ele aceita e reconhece esse ser supremo, esse Deus como Deus, aí começa a nascer uma força ativa em sua vida. O começo da fé começa em sua vida. E a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza e a prova das coisas que não se veem. Também Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quando começa a fé na vida de um homem, reconhecendo que a palavra mostra que há um Deus supremo, que há um ser supremo, ele reconhece aquilo, a fé começa a crescer dentro dele. E quando a fé começa a crescer dentro dele, ele começa a ver coisas que ele ainda não vê, com os seus olhos naturais, mas ele começa a enxergar, através dos olhos espirituais, as coisas que vão acontecer. E nós vimos aqui na letra C a definição de alguns termos. O primeiro termo que eu quero falar para você, que são 5, o primeiro é o descrente, o segundo é o cético, o terceiro, o agnóstico, o quarto, o ateísta e o 5, o panteísta. Descrente, cético, agnóstico, ateísta e panteísta. Anotem aí no seu caderno, na sua folha. Descrente, cético, agnóstico, ateísta e panteísta. Esses são alguns termos que são usados. Para quê? Primeiro, descrente. Anote aí. O descrente é aquele que não acredita em religião alguma, especialmente no cristianismo. O descrente é aquele que não acredita em religião alguma, especialmente no cristianismo. E quantas pessoas, talvez vocês aí já conheceram, que são assim, que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada, e muitas das vezes, quando você vai comentar acerca de uma bênção de Deus, por eles não acreditarem em Deus, especialmente naquilo que você está falando, por ser cristão, ele não acredita. Esse é chamado de descrente. Segundo lugar é o cético. Anote aí, o cético.
Cético é aquele que assume a atitude de questionar a religião, ou seja, a dúvida. Ele assume uma dúvida dentro dele. Quando você conta algo, uma bênção, um milagre, e ele, assumindo aquela dúvida, ele toma a atitude sempre de estar questionando a pessoa que está contando aquele fato. E sempre ele quer ter um argumento para questionar aquilo. Este é chamado de cético. O terceiro é o agnóstico. Anote aí, agnóstico. O agnóstico é aquele que não afirma e nem nega a existência de Deus. Isso começou no século XIX por um naturalista inglês chamado Henry Clay, 1825, 1895, por aí. Então é aquele que não afirma e nem nega a existência de Deus. Ele é meio termo. Para ele, tanto faz. Para ele, se Deus existe, se Deus não existe, ele não tem afirmação nenhuma acerca da existência ou não de Deus. É chamado de agnóstico. O outro é o ateísta, que vem de ateísmo. Anote aí, ateísta. O ateísta é aquele que muitos de vocês já devem ter ouvido. Fulano é ateu, ele é ateu, um amigo é ateu. Então, ele é um ateu, é ateísta. E este ateísta é o quê? O ateísta é aquele que nega a existência de Deus. O ateísta, ele não crê na existência de Deus. Tudo que você falar com ele acerca de Deus, ele não vai crer, porque para ele não existe Deus. E em quinto lugar é o panteísta. O panteísta é aquele que identifica o universo com Deus, negando assim a personalidade de Deus. Muitas pessoas que às vezes dão como eu posso dizer, eles querem identificar Deus em um vento, em uma árvore. Não que nós não vimos Deus nessas coisas, porque são as criações de Deus. Mas Deus, ele é uma pessoa. E agora que este panteísta, ele identifica o universo como Deus, os astros como Deus, tudo para ele é Deus, menos Deus. Então é chamado de panteísta. Você anotou aí: descrente, cético, agnóstico, ateísta e panteísta. Mas por que isso é importante? Porque no meio da sua caminhada, da sua jornada cristã, pregando a palavra, você vai aprender ainda e encontrar e conhecer muitas pessoas que fazem parte desta classe de pessoas que eu falei com você aqui. E aí você vai estar por dentro de como tratar com elas. Na letra D, nós falamos agora sobre a descrição bíblica de um ateísta. Em Salmos, capítulo 14, versículo 1, a Bíblia diz: diz um insensato no seu coração, não há Deus. Salmos, capítulo 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Está vendo como está o coração de um ateísta? Aqui nós encontramos a descrição que a Bíblia faz de um ateísta professo. Aquele que tem a característica, não somente a característica, mas fala com a sua boca e crê no seu coração que é aquilo que ele está falando. Ninguém, a não ser um tolo, nega a Deus. Se há ou não ateístas verdadeiros, é questionável. Mesmo ateístas professos como Crushey têm sido ouvidos se referindo a Deus em suas conversas. Esse ateísta que eu falei agora é o inglês Henry Crushey. E nós vimos que existem muitos que, às vezes, mesmo sendo ateu, ele ainda, numa conversa, quando está conversando com alguém, ele cita: se Deus quiser, vai com Deus. Mas se ele não crê em Deus, qual
a importância que tem dele falar isso. Então, no fundo, o ser dele clama por alguma coisa. Não obstante, todo ateísta é um tolo. Não obstante, todo aquele que é ateu, ele é um tolo. Negar que Deus exista é afirmar que a verdadeira raiz da natureza do homem é uma mentira. Deus forjou esta verdade sobre si mesmo na urdidura e trama da natureza de cada homem. Então, todo homem que nega a Deus, ao ponto de vista bíblico, ele é um tolo, ele é insensato. E agora eu quero falar para você sobre o resultado da negação de Deus. Lembre-se que nós estamos falando aqui na primeira lição sobre Deus. E é importante você anotar, fazer anotações disso que eu estou falando. Se precisar, volte o vídeo, ouça o que eu estou falando. Se precisar mandar alguma pergunta, eu vou te responder. Mas é importante que você anote, leia e busque direcionamento de Deus. O resultado da negação de Deus. O conhecimento de Deus eleva, purifica e santifica o homem. Mas mais santo ele se torna quando ele conhece a Deus. O contrário também é verdade. Quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele escancara os portões para uma inundação de imoralidade e sujeira. Vemos isto acontecendo na América hoje, afastando Deus das nossas escolas. Vemos se formar uma geração de agnósticos, de céticos, e o resultado é uma completa destruição de padrões morais. O primeiro capítulo de Romanos afirma este fato claramente. Não somente vemos isso nessas nações que eu te falei, como também nas nações de vocês aí, e aqui no Brasil, eles querem que nós engolimos todas essas mentiras, como a Bíblia nos diz, aqui no livro de Romanos, no capítulo 1 de Romanos, a Bíblia nos diz, capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, eu quero ler para você. Romanos 1, 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobretudo a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-lhes sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eterno. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter reconhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade.
sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Então nós vemos isso aqui, que tudo isso está acontecendo, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. O pecado tem se aumentado e tem se alastrado, e tudo isso que está descrito aqui, que Paulo escreveu aos Romanos, nós vemos como se Paulo estivesse nos dias de hoje, lendo um jornal, assistindo um jornal local ou do mundo, e nos narrando o que estava acontecendo, porque é justamente isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, na África e em todo o mundo. Então, a Bíblia, ela nos mostra que este grupo de pessoas que eu mostrei para vocês aqui, céticos, ateístas, eles estão entrando nas nossas escolas, nas mentes dos nossos filhos, para tirarem da mente dos nossos filhos, dos nossos jovens e de todo mundo, a ideia que Deus, ele existe. Então, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. Nós sabemos que isso é mentira de Satanás, porque esse próprio Deus, nós não simplesmente sabemos que ele existe, como nós cremos e temos ele dentro de nós. E eu creio que você também é uma morada do Espírito Santo. Então a Bíblia nos mostra que todas essas coisas que estão acontecendo, as pessoas que fazem, são dignas de morte, mas também não somente as que fazem, mas aquelas que consentem em fazer, ou seja, aquelas que concordam no que elas estão fazendo. Aquelas pessoas que falam, não, eu não dou a minha opinião porque para mim está tudo bem, é tudo normal. Então, são dignas de morte, a Bíblia diz assim. Porque Deus, ele é. E nós cremos na sua existência, porque ele está aqui, ele vive dentro de nós. E o livro de Coríntios nos traz, o próprio apóstolo Paulo, nos dizendo que nós somos corpo, templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E nós não podemos destruir este corpo, essa morada. Devemos cuidar desta morada onde habita o Espírito Santo. Então, nesta noite, esta primeira lição, que se encerra por aqui, que fala sobre Deus. E no próximo, eu já passarei para os irmãos a próxima lição com um título, os argumentos da existência de Deus. No próximo capítulo, aliás, na próxima lição do capítulo 1, eu quero passar para você os argumentos da existência de Deus. Hoje nós falamos sobre o que Deus afirma, o que as Escrituras afirmam, falamos sobre Deus. Mas tem muitas coisas boas aqui neste estudo, porque eu mandei para o irmão Josué aí, que fala sobre o poder do nome de Jesus, fala sobre o nome de Jesus, o batismo em nome de Jesus, fala um estudo sobre paracletologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, sobre salvação, a salvação recebida. Então, são muitas coisas boas que vão enriquecer um pouco o conhecimento dos irmãos aí. A minha intenção é de estar ajudando os irmãos a proclamar o Evangelho, a proclamar o Evangelho da verdade, a dizer que Jesus Cristo, ele é Deus, que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E eu quero estar ajudando os irmãos naquilo que eu posso ajudar aí. É um prazer estar conhecendo a cada um dos irmãos aí em Moçambique, e nós estamos aqui para te ajudar, para andarmos juntos, né? Estamos orando, eu, a minha esposa, depois eu vou apresentar ela para você, porque ela está grávida e já vai ganhar neném logo por esses dias próximos. Mas nós estamos orando por vocês aí, pedindo a Deus para que Deus possa mandar provisões para os irmãos,
em tudo, em toda a área da vida de cada um dos irmãos, porque nós cremos num Deus que Ele é poderoso, um Deus que nunca nos abandona, um Deus que tem o prazer de cuidar daqueles que o amam, dos seus filhos, e nós somos filhos de Deus. Eu quero mandar um abraço para você nessa noite, irmão Josué, um forte abraço a todos os irmãos aí da congregação, e nos falaremos mais. Amanhã eu vou gravar a segunda parte, a segunda lição, e enviarei aos irmãos. Espero que eu possa estar ajudando aos irmãos. Eu quero fazer uma breve oração aqui, para que Deus possa abençoar. Senhor Jesus, eu me coloco diante da Tua presença. Senhor, coloco a vida de cada irmão ali na África, agora ali em Moçambique, a vida do irmão Josué, de cada irmão que está ali participando agora com este estudo da palavra do Senhor. E a Tua palavra, ela é sempre boa para as nossas vidas. Então que essa palavra, meu Deus, chega ao coração dos irmãos ali como uma forma de ajudá-los a enriquecer o entendimento, o conhecimento, para pregar o evangelho do Senhor a quem for mandado. Senhor, eu te peço uma provisão especial para este grupo de pessoas que estão participando deste estudo, desta palavra, uma bênção especial, uma provisão especial em todas as áreas da vida de cada um deles, de cada família, de cada pai de família, de cada obreiro, de cada pastor, de cada membro, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Espírito possa estar pairando e morando dentro de cada um deles, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, em nome de Jesus.